no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás, se eu subir lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, tu lá estás, tu lá estás. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás. Tu estás comigo. Levante suas mãos e diga: tu estás comigo. Tu estás comigo. Declare isso. Tu estás comigo. Nós nunca estamos sós. Nunca estamos sozinhos. Oh, porque o Senhor disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vocês não estão só. Oh, tu tens morado em nós, habitado em nós. Obrigado, Pai. Onde estou? Onde estou? Tu estás também. 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 Onde estou? Onde estou? Tu estás também. Onde estou? tu estás também. Tu Onde estou? estás. Tu estás Tu também. estás. Onde estou? Tu estás. Onde estou? Tu estás também. Onde estou? Tu estás também. Aleluia. Onde estou? Tu estás também. Se eu subir lá no céu estás, se eu voar pelo mundo estás, se eu caminhar no escuro, tu lá estás também. Se no jardim aberto estás, se no lugar secreto estás, no amanhecer, no entardecer, tu estás. Comigo, tu estás comigo, tu estás comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode levantar suas mãos e dizer o quanto você o ama, quanto você o adora. Você pode agradecer ao Senhor pela sua vida. Você pode agradecer ao Senhor pela vida eterna. Você pode agradecer a Deus pelos feitos dele na sua vida, na sua família, nos seus filhos, nos seus negócios. Obrigado, Pai. Agradece ao Senhor por todo o bem que Ele tem lhe feito. A Bíblia diz que Ele é bom, Ele é fiel. A Bíblia diz que o Senhor é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, ou descem lá do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Oh Pai, obrigado, porque o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. Há um deleite teu, Senhor, por nós. Oh, obrigado, Jesus. Muito obrigado.
Obrigado, Pai, porque em Ti nós vivemos, nos movemos e existimos. Obrigado, Pai, porque a todos o Senhor tem dado a vida, a respiração e as demais coisas. Obrigado, Senhor, pelo nosso chamado, o ministério da reconciliação. Obrigado, Senhor, porque assim como Jesus nos reconciliou contigo, Pai, nós temos o chamado de reconciliar o mundo contigo, Jesus, com o Pai. E nós estamos aqui nessa noite para recebermos de Ti, Senhor. Estamos aqui hoje à noite, Pai, para cada dia, a cada momento, ficarmos parecidos mais contigo, Jesus. No procedimento, no pensar. Oh, Jesus, queremos ser semelhantes ao Senhor aqui nessa terra. Nós somos imagem e semelhança Tua. Por isso nós Te agradecemos. Você pode reconhecer o Senhor na sua vida, na sua casa, no teu emprego, na sua empresa, nas suas finanças. Obrigado, Jesus, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, por tudo que nós podemos em Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra revelada nos nossos corações. A Tua palavra diz que se nós permanecêssemos nela, verdadeiramente seríamos os Teus discípulos. Nós estamos conhecendo a verdade e a verdade tem nos libertado. Nós não estamos mais no império das trevas, nós somos transportados para o reino de justiça, de paz e de alegria, e que esse reino está dentro de nós. Um reino onde não há falta, um reino onde não há medo, um reino onde não há tristeza e nem dor. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos suprido de tudo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra que será ministrada nessa noite. Obrigado por cada filho Teu, Senhor, que decidiu sair, Senhor, da sua casa para estar aqui, Senhor, Te cultuando, Te adorando e receber de Ti uma porção, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Diga comigo: eu não sairei desse lugar da mesma forma que eu entrei. Diga: porque o Senhor, Ele está aqui. Não porque eu estou sentindo, mas porque eu creio na Sua palavra, que diz: onde duas ou três ou mais pessoas estivessem reunidas no Seu nome, Ele estaria presente. O Senhor está aqui. Ele disse na Sua palavra: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está nesse lugar. Amém. Você pode cumprimentar alguém que está do seu lado. Povo, obrigado. Fica, Arthur, obrigado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você está pronto? Está pronto para aquilo que Deus vai fazer nessa noite? Sabe, querido, às vezes nós ficamos esperando uma manifestação visível, mas que Deus, Ele trabalha dentro de nós, e quando você crê, você vê a manifestação. Diga tua fé. Quando nós cremos na Sua palavra, nós vemos um resultado. E eu creio, irmãos, que hoje nós temos uma noite de ensino, há uma inclinação no meu espírito para isso. Algumas pessoas têm conversado comigo com algumas dúvidas em relação a algumas coisas. E o Senhor, Ele trouxe forte ao meu coração
nessa tarde, orando ao Senhor, buscando. Me veio uma palavra, irmãos, que eu sei que muitas pessoas não têm desfrutado do melhor por falta de prática desse princípio. Amém? E sabe, possa ser que você não dê tantos glórias a Deus, mas eu sei que é necessário para o nosso crescimento espiritual, para uma maturidade cristã. Amém? E nós precisamos, irmãos, ter consciência e sermos bons na palavra do Senhor. Porque Pedro diz que nós temos que estar pronto a dar uma resposta a quem nos indagar a respeito da nossa fé. Amém? Aleluia. E a palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir. E nós temos que estar preparados, irmãos, com a palavra do Senhor, para quem te indagar a respeito do que você crê. E sabe que a minha responsabilidade, a responsabilidade dos ministros que sobem aqui é ensinar a sua vida e ensinar bem. Amém? Aleluia. Eu sei como é a vida de uma pessoa que trabalha durante o dia. Isso não é motivo para você não buscar o Senhor. Deve buscar o Senhor. Mas a nossa parte como pastor, como ministro, é ter a responsabilidade de estar te alimentando com a palavra de Deus. Amém? Então, eu quero que você desperte hoje à noite, queridos, a respeito do dízimo e da oferta. Sabe, querido, que algumas pessoas andam de porta em porta e até convencem crentes, mas eu acredito que ela encontra alguém que já não tem tanta certeza do que pratica. E aí, por alguma razão, talvez algumas pessoas dizem, né? Algumas pessoas dizem que a última área de um cristão se converter ou de praticar é a respeito do dinheiro. Eu não sei se você sabe, mas a palavra do Senhor, ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a palavra de Deus, ainda assim, Jesus, na palavra do Senhor, fala mais em dinheiro do que em fé. A palavra do Senhor, na Bíblia, fala... Jesus falou tanto em salvação, quanto está ali, equiparado, quanto em dinheiro. Porque ele sabia que o coração do homem só pode ter ele como Senhor ou dinheiro. Porque o homem, quando é dono de muitas riquezas, queridos, ele acha que não precisa mais de nada. E eu costumo dizer, e eu já disse aqui numa primeira ministração falando sobre isso. Às vezes as pessoas são tão pobres, que tudo que elas têm é o dinheiro. A Bíblia diz que na casa do justo existe prosperidade e riqueza. Diga comigo, prosperidade e riqueza. E as pessoas estão achando que a riqueza tem a prosperidade. Mas tem muita gente que só tem a riqueza. Não tem a prosperidade que Deus dá, a bênção do Senhor. Eu quero te dizer que a riqueza não tem a prosperidade, mas a prosperidade tem a riqueza. E para você prosperar, você precisa andar nos princípios da palavra, crer na verdade da palavra, praticar a verdade da palavra. Amém? Estudando alguns homens de Deus, querido, eu encontrei uma expressão muito interessante. Ele diz que o meu ato de dizimar libera a minha fé para que Deus possa me abençoar nessa área. Não que nós não sejamos abençoados. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Diga comigo, eu não estou mais debaixo de maldição. Diga, eu estou na graça. Eu não estou na lei, eu estou na graça. Há muitas pessoas, querido, que acham que por estar na graça, não precisam mais praticar esse princípio. E esse é um dos maiores erros
um dos erros que o ser humano pode cometer. Amém? E nós vamos ver dentro da palavra, querida, algumas verdades praticadas por alguns homens de Deus. E para mim, irmãos, como ministro, como pastor, como teu pastor, para mim eu vou estar bem se você entender nessa noite que o dízimo, ele está muito além da lei, que foi praticado antes da lei, na lei e depois da lei. Se você pegar isso, para mim eu me sinto realizado hoje à noite. E acredito que Deus também. E deixa eu te dizer, ouvindo o pastor Bandi hoje, uma ministração que não tinha nada a ver com essa ministração de agora, ele falando algumas pessoas, ele ministrando, e a igreja calada, não diziam glória a Deus. Ele disse: irmão, eu estou falando com você, irmão. Não é com quem está passando lá de fora, não. Fala para quem está do seu lado. Faz uma... Deus vai falar com você. Deus está falando com você. Amém. Você está aqui comigo? Aleluia. Então vamos estudar a palavra do Senhor. Você está pronto para ler alguns versículos comigo? Que o Senhor me dê graça e sabedoria para transmitir não um conhecimento humano, mas uma palavra revelada. Porque se eu transferir um conhecimento humano apenas, eu vou estar dando uma palestra aqui. Isso eu fiz no mundo há muito tempo. E às vezes vem um temor tão grande, irmãos, porque é uma responsabilidade de passar um conteúdo espiritual. Uma das primeiras direções, se não a primeira, você vai ver Moisés escrevendo a respeito do dízimo. E nós sabemos que Moisés, ele escreveu, ou foi inspirado por Deus para escrever a lei, e alguns princípios de lei moral para a sociedade. Não era apenas os 10 mandamentos, mas mais de 600 ordenanças. Eu digo isso porque eu já ensinei o livro de Gálatas, a matéria de Gálatas no Rema, que inclusive é um curso que você deve desejar e fazer. Amém. Então, mais de 600 preceitos ali estabelecidos. E aqui, em Levítico 27, abra lá, Levítico 27, versículo 30. Dentro de todas as instruções, teve essa aqui que eu extraí. Como eu falei, posso ser que você não dê muito glória a Deus, porque às vezes é uma área que vai mexer diretamente com um Senhor que ainda está sobre a tua vida. Amém? E queridos, nós somos livres para praticar essa palavra ou não. O dízimo na lei era um recolhimento. Um dízimo antes da lei e depois da lei. Aleluia. Aliás, na lei era como se fosse uma obrigação. Antes da lei e depois da lei, era uma devolução, um ato de amor, de reconhecimento por aquilo que Deus tinha dado às pessoas. Você entende isso? E Moisés estabelecendo os princípios, como eu te falei aqui, dentro desses capítulos, e os demais que você possa ler posteriormente. No versículo 30 diz assim: todos os dias da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Você sabe por que o contexto aqui, ele falou de dízimo da terra, de cereais, de frutas? Porque era o que eles viviam, irmãos. Se isso fosse escrito hoje, querido, você tivesse 3 empregos e a Bíblia fosse se referir a você, ele ia citar exatamente o dízimo do teu emprego A, emprego B, teu emprego C, de tudo. Mas eu não quero me deter aqui tanto, mas eu quero que você saiba que a Bíblia diz: são santos, pertencem ao Senhor. Diga comigo: o dízimo pertence ao Senhor. O dízimo é do Senhor.
Talvez você já ouviu isso aqui milhões de vezes. Mas tem pessoas aqui que ainda estavam com dúvidas em relação a como é o procedimento. Como é que eu faço? Primeiro eu quero te dar essa base. O dízimo, irmãos. O dízimo, aqui, nessa época, era recolhido para uma tribo. A tribo de Levi. Um dos filhos de Jacó. Amém? Porque eles não teriam recebido uma terra por herança. E eles recolhiam. E era como se fosse uma obrigação para eles. Mas sabe, querido, que no teu coração o dízimo não tem que passar como uma obrigação. Ah, eu vou levar o dízimo, eu tenho que levar o dízimo. Sabe por que eles entregavam o dízimo à tribo de Levi? Porque era no lugar que Deus tinha estabelecido. Nós vamos ver Abraão, para quem ele entregou o dízimo, Melquisedeque, nós vamos estudar um pouco. E vamos estudar também aonde eu tenho que entregar o meu dízimo hoje. Você está entendendo? Jesus, ele disse que naquela revelação de Pedro, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele disse, sobre essa pedra eu vou estabelecer a minha igreja. Sobre essa revelação. Aleluia. E Deus nos orienta para onde nós devemos deixar ou entregar o nosso dízimo. Que, por de fato, quem recebe é o Senhor. Amém? Então, quero que você entenda que nesse versículo, a Bíblia diz que o dízimo ele pertence a Deus, muito embora administrado por homens. O dízimo pertence ao Senhor. Diga comigo, o dízimo pertence ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Aleluia. Deuteronômio 14, versículo 28. Deixa eu dar mais um versículo te mostrando a respeito. Se você quiser anotar algumas coisas, eu vou te aconselhar a anotar. Aleluia. Deuteronômio 14, versículo 28. Posso ler? Diz assim, ao final de cada 3 anos, traga todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas, olha aí para onde era, para que os levitas que não possuem propriedade, nem herança, e os estrangeiros e os órfãos, e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer, saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Então você está vendo Moisés deixar uma palavra para aquele povo, dizendo como tinha que proceder em relação ao dízimo. E ele diz, por que eles teriam que levar o dízimo? Para que Deus abençoe todo o trabalho das suas mãos. Pastor Band, ele dizia algo muito interessante, às vezes quando ele pregava sobre bênção, e maldição a respeito de Deuteronômio 28, e já vi outros homens também falarem que a aliança ela mudou, mas alguns princípios permaneceram. Você entende? Então o meu ato de dizimar, irmãos, o meu ato de dizimar é para que Deus libere aquilo que eu já tenho nos céus. Amém? O ato de dizimar, você está liberando a tua fé para a área financeira. E quando você não pratica, irmãos, as coisas se travam. Não é que agora você vai ficar debaixo de maldição se você não dizimar. Porque senão vamos contrariar a palavra. Mas o ato de dizimar libera a tua fé. Libera a tua fé para que Deus, irmãos, Ele derrame a bênção, Ele libera a bênção daquilo que você já tem. Senão fica travado ali. Aleluia. Você está aqui comigo? Quantos entenderam até aqui? Glória a Deus. Então, essas pessoas, elas tinham que levar o dízimo para aquela tribo que não tinha uma propriedade como eles tinham. E para que Deus também abençoasse o trabalho daquilo que eles estavam fazendo. Você está aqui? Aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. Quando nós olhamos para essas duas passagens, eu poderia ler outras aqui, mas eu quero me deter um pouco mais na frente em outras coisas. Mas quando nós olhamos para essas duas passagens, nós estamos olhando para um Moisés, querido, que nasceu gerações depois de Abraão. Então você está vendo um homem escrever algo, no mínimo, eu não fiz as contas aqui, eu não fui para essa cronologia bíblica, mas no mínimo 400 anos depois de Abraão, muito mais, um pouco mais, porque depois que Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve seus 12 filhos, e aí Jacó tem José, mais conhecido como José do Egito, que vai para o Egito, depois tem uma fome grande, aquele povo que era filho de Jacó, a família de Jacó, vai para o Egito, depois fica escravizada por 400 anos. Você está entendendo? Então teve a geração de Isaac, a geração de Jacó, depois o povo fica cativo lá por 400 anos. E aí o que é interessante é que Deus já disse a Abraão no capítulo 15, depois você pode ver isso lá. Deus já fala com Abraão que o povo seria cativo por 400 anos, está escrito exatamente assim. Então é as gerações que viriam depois de Abraão. E o que você está vendo aqui é Abraão escrevendo no mínimo, vamos botar aí 450, 500, 600 anos, escrevendo depois de uma prática que Abraão já tinha. E aí o que eu não consigo entender é como algumas pessoas ainda hoje, irmãos, elas dizem que o dízimo já não deve ser mais praticado, porque o dízimo era da lei. Moisés, irmãos, ele absorveu aquilo que Deus já tinha dado como princípio para a vida de gerações passadas. O dízimo ele não foi estabelecido por causa da lei de Moisés, dada por Deus através de Moisés para aquele povo, não. Moisés aqui estava escrevendo, dizendo, olha, os dízimos são do Senhor, quando você der o dízimo à tribo de Levi, Deus vai abençoar o trabalho da tua mão, tudo que você fizer, você vai prosperar. Deus fala em Malaquias, que nós vamos ver mais na frente, ele diz assim, olha, se você trouxer o dízimo para a minha casa, você pode fazer prova de mim, irmãos, é uma das únicas passagens, se não a única, que Deus manda fazer prova dele. Se você dá o dízimo, você pode dizer, Senhor, está na tua palavra, o Senhor ia abrir a janela do céu, não pode faltar na minha casa, porque eu sou dizimista, fiel e ofertante. Não pode faltar. Aleluia. Não pode faltar cliente nessa empresa, não posso deixar de vender, eu não posso deixar de trabalhar, porque eu sou dizimista, fiel e ofertante. Eu não posso ser demitido, porque eu sou dizimista, fiel e ofertante. Todo mundo pode sair da empresa, menos você. É assim, irmãos. Eu sempre digo isso e às vezes não sei nem como você recebe isso. Deus seria injusto se Ele abençoasse uma pessoa no mesmo nível que anda, uma que anda em pecado e outra que anda em santidade, andando nos princípios do Senhor. Deus seria injusto. Aquela pessoa que está no pecado, ela já tem a bênção de Deus se ela se converter. Amém. Aleluia. Você está aqui comigo? Então quero que você entenda aqui. Quando Moisés, inspirado por Deus a escrever esse livro de Levítico, e ele escreve esse versículo 30 do capítulo 27, que os dízimos pertencem ao Senhor e são consagrados ao Senhor, ele estava escrevendo, vamos colocar aí 500 anos depois que Abraão já tinha praticado o dízimo. Você está entendendo? Por isso que nós não podemos atribuir o dízimo à lei. O dízimo, irmãos, ele transcendeu as alianças, como outros princípios. Não era algo estabelecido por causa da lei. Você está aqui? Está absorvendo isso? Aleluia. Vamos lá, deixa eu te provar aqui. Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 16,
nós vamos ler uma história aqui. Nós estamos num culto de ensino, irmãos. Amém? Aleluia. Gênesis capítulo 14, deixa eu te colocar dentro desse contexto. Aqui existiu 5 reis para lutarem contra 4 reis, ou 4 nações contra 5 nações. E aí acontece algo interessante, que um desses reis, ele sequestra o filho de Abraão, Ló. Nesse caso aqui era Abrão ainda, mas nós estamos sabendo que o nome mudou, mas a pessoa não mudou, você entende? Então Abraão, quando eu estiver falando de Abraão e você vê, é Abrão, para você não se perder aí, porque as distrações podem fazer você perder o melhor de Deus. Pode ser que tenha um momento que eu diga Abraão e você está vendo, é Abrão, o pastor errou ali. Não se distraia com pequenas coisas. Aleluia. Então esses 5 reis aqui vieram contra 4. E aí há algo aqui, irmãos, que acontece, nós vamos ler. Aleluia, aleluia. Gênesis capítulo 14, versículo 16 diz assim: recuperou todos os bens, porque esse reinado, irmãos, 4 reis venceram os 5 reis e ainda levaram todos os despojos. E pessoas, bens, tudo. Abraão ficou sabendo disso, eu vou atrás do meu sobrinho. Foi lá, venceu aquele rei, trouxe o sobrinho e trouxe os bens. Por isso que nós estamos lendo aqui, vamos acompanhar. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando a Abrão da vitória sobre esse nome aí, que é quase um nome em línguas. Aleluia. E sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, eu estou falando aqui de 500 anos antes, 600 anos antes, você entende? Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Abraão nem conhecia Moisés. Diga, Abraão nem conhecia Moisés. Só pode, ele não tinha nem nascido ainda. Aqui, a Bíblia está fazendo uma referência a Abraão como aquele que foi o primeiro a dizimar. Mas eu quero que você entenda que Abraão, ele não ia dizimar se primeiro ele não fosse ensinado. Então alguém falou de dízimo para Abraão. Você está aqui? Versículo 21. O rei de Sodoma disse: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, que foi uma das nações destruídas. Ele depois foi lá, recuperou as mulheres, os meninos, os gatos, os papagaios e os bens, tudo. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha a dizer: eu enriqueci Abrão. Nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram, e a porção pertencente a Aner, Escol, a Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Depois, 15 versículo 1, depois dessas coisas, diga comigo, depois dessas coisas, depois desses acontecimentos, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Qual foi a visão? Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será sua recompensa. Quem foi que falou para Abraão? Quem foi? Agora, peraí, nós não vamos passar desapercebido algo muito forte que Deus falou ao meu coração aqui.
Você imagina um rei que vai para uma guerra, era o costume dele, levava todos os seus despojos, ouro, prata. Imagina aí vamos colocar a nação dos Estados Unidos, vamos ser bem assim, vamos colocar uma nação rica aí, vai o presidente, leva tudo, e aí perde, vai uma outra nação, ganha da nação que venceu, os Estados Unidos, um exemplo, ou uma outra, e aquela nação fica agradecida, e aí diz, olha, eu não quero nada, eu só quero o meu povo para recomeçar meu país, todos os nossos bens, todo o nosso dinheiro, tudo que estava no banco, tudo é seu. Vamos imaginar numa ordem aqui, irmãos, que esse rei tinha levado para os despojos uma ordem de 50 milhões, diga comigo, 50 milhões. Aí Abraão, do que ele venceu aquele rei e os despojos, ele tirou 10%. Quanto foi os 10%? Quanto? 5 milhões. Se os despojos, fazendo uma matemática aqui, uma suposição, eram 50 milhões, Abraão ele dizimou 5 milhões. Quem crê para dizimar 5 milhões? Eita, glória a Deus. Aleluia. Eu conheço gente que já crê para dizimar 1 milhão, viu? Aleluia. Mas vamos imaginar comigo. Abraão, ele recebe calcula aquele valor e dá a 10ª parte do que ele conseguiu. De bens, de tudo. Então 5 milhões. Ficou quanto? 45. O rei de Sodoma disse, uma suposição, tá, gente? Por favor. Depois diga que eu disse que estava na Bíblia. Só para você entender o que foi que aquele homem abriu mão. Eu acredito que não foi pouca riqueza, meu irmão. Então, ele dá o dízimo daqueles despojos e o rei de Sodoma diz assim, rapaz, olha, eu só quero as pessoas. Está aqui escrito. Você viu? No versículo 21. O rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abraão ele disse, olha, eu não quero nada, de mãos levantadas eu juro ao Senhor, eu não quero nenhuma correia de sandália de vocês. Imagina, ele dizima 5 e ia ficar com 45 milhões. Ele disse, eu não quero nada de vocês. Para depois vocês não falar que foi o recurso de vocês que me enriqueceu. Quantos sabem aqui que Abraão foi um homem rico? Agora o que é interessante aqui é o que o Senhor fala a Abraão no capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, ou seja, depois dele ganhar, depois de dar o dízimo de tudo, depois de rejeitar aqueles bens daquela nação, disse assim, numa visão, não tema ou não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, grande será a tua recompensa. Eu quero fazer uma pergunta para você e você pensar comigo. Você acha que Deus veio para Abraão e falou com ele numa visão, por aquilo que ele deixou de receber ou por aquilo que ele deu ao Senhor? Diga, por aquilo que ele deu. Ele deu o dízimo. E ele queria, irmãos, que Deus, ele cria que Deus iria enriquecê-lo. Porque ele já tinha uma palavra por dentro. Você será pai de multidões. Se você for estudar a vida de Abraão, irmãos, ele morreu rico. Amém? Aleluia. Imagina o que ele deixou. Porque ele creu em Deus. Ele disse, eu não quero nada das mãos de vocês. Eu não quero os seus bens. De mãos levantadas eu juro, eu não quero nenhuma sandália, eu não quero nada de vocês. Para que vocês não digam que foi vocês que me enriqueceram. Ele queria, no coração dele, eu creio, assim. Ele queria que fosse Deus que o prosperasse. E ele tinha um conhecimento, irmão, de dizimar. Porque não é do nada que você pratica alguma coisa. Você pratica quando você conhece. Sim ou não?
E ele dá o dízimo a um homem chamado Melquisedeque, que nós vamos ler lá na frente, lá em Hebreus 7, daqui a pouco. Quem era aquele homem? Uma tipificação do próprio Jesus. Nós sabemos que hoje, quem é o nosso sumo sacerdote? Quem é o nosso sumo sacerdote? Diga: Jesus Cristo. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Eu creio no açude do jatobá, da farinha, de onde for, transbordando em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus é o Deus da abundância, irmãos. Deus de abundância. Aleluia. Eu nunca vi no meu tempo de ministério, irmãos, que não é tão grande, ver um homem e uma mulher de Deus praticar a palavra e não testemunhar de milagres. Aleluia. Quantos querem experimentar milagres financeiros aqui? A prática da palavra é o que traz resultado. Amém? Aleluia. Jacó, se a gente não quiser, nós não vamos ler, mas em Gênesis capítulo 28, você pode gravar isso ou anotar. Jacó, ele aprendeu isso do seu avô, do seu bisavô, ou do seu avô mesmo. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Ia no lugar, tem um sonho, vê os anjos, uma escada, os anjos subindo e descendo. E ali ele faz uma promessa. Vamos ler isso aqui. Gênesis capítulo 28, versículo 20. Gênesis 28, versículo 20. Eu quero te mostrar aqui que o dízimo, eu não sei se você pegou, mas eu estou te mostrando aqui que o dízimo, ele não foi praticado por causa da lei. Você que está me ouvindo na internet, dízimo não foi praticado por causa da lei. Gênesis 28, versículo 20 diz assim: então Jacó fez um voto, dizendo, isso depois de uma visão que ele tem e tudo, ele faz um voto. Ele diz assim: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei. Diga comigo: de tudo. De tudo, irmãos. Certa vez eu pastoreava numa outra igreja, e a pessoa, nós estávamos no final do ano, e ela me perguntou: pastor, é para dizimar do meu 13º? O que é que você acha que eu respondi? Claro. É de tudo que chega na nossa mão, irmãos. É de tudo que chega na nossa mão. Agora, querido, às vezes nós estamos sendo negligentes com esse princípio, não sendo fiel ao Senhor, e achamos que tudo está bem, tudo vai bem, tudo. Amém, irmãos? As consequências, elas chegam, queridos. E quando elas chegam, se a gente não tiver uma postura, não mudarmos o nosso posicionamento, irmão, você vai ser um crente salvo, vai para o céu, mas vai viver liso nessa terra. Olha para quem está do seu lado, diga: Deus não quer você liso. Não fala com ousadia, diga: Deus não quer você liso. Deus quer você cheio, para você suprir a necessidade de outros. Aleluia. Paulo disse: aquele que tem muito, não tem muito para ele mesmo, mas tem para repartir com aquele que não tem. Aleluia. Eu não sei porque eu vou dizer isso, não é com você, não guarda. Não pegue, deixe passar de lado. Para quem está atrás de você. Aleluia, queridos, deixa eu te dizer, nós não mentimos para homens.
Nós mentimos para Deus. Como Ananias e Safira, queridos. Olha, está aqui, eu vendi minha propriedade, está aqui o que eu tenho. Mas, por que você mentiu ao Espírito Santo? Por que você mentiu ao Espírito Santo? A Bíblia diz que no livro de Atos as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam o recurso aos pés dos apóstolos. Se fosse hoje, irmãos, uma chuva de dinheiro aqui nesse altar, nesse púlpito, as pessoas iriam se escandalizar. Mas na igreja primitiva, irmãos, eles já praticavam isso. Chegava o recurso lá, o dinheiro, vendia propriedade, jogava dos apóstolos. Eu não sei nem se tinha liga. Não tinha liga nesse tempo, não. Mas a Bíblia diz que eles depositavam os recursos nos pés dos apóstolos. E Ananias, irmãos, querendo aparecer, digamos assim, Ananias querendo aparecer, reteve parte daquilo que ele tinha vendido. E Pedro disse: rapaz, se você tivesse ficado para você, eu. Não tem nada a ver. Mas agora para que mentir que você vendeu por tanto e está trazendo o tanto para cá? Não precisava disso. Amém, queridos? E nós sabemos a consequência. E às vezes as pessoas dizem: ah, pastor, mas eu não estou debaixo de condenação. Concordo plenamente com isso. Mas nós estamos vendo um acontecimento que foi no Novo Testamento, queridos. Diga comigo, no Novo Testamento. E às vezes as pessoas recebem seus recursos, recebem tudo e dizem assim: vou pagar isso, vou pagar isso, vou pagar aquilo, vou pagar isso, vou pagar aquilo. Eita, não sobrou o dízimo. Ah, mas o pastor não está vendo, a diretoria não está vendo. Mas fala para quem está do seu lado, diga: mas Deus está vendo. Deus está vendo se você tem sido fiel ou não, queridos. E por que nós ministramos sobre isso? Para que haja uma liberdade nessa área, na sua vida. Para que o dinheiro não seja o seu Senhor, seja Jesus. O dinheiro, irmãos, não pode ser o nosso Senhor. Não pode dominar a nossa mente. Não pode dominar a nossa vida. Somos nós que temos que dominar o dinheiro. A Bíblia diz, queridos, em 2 Coríntios capítulo 8, que Jesus se fez pobre para que você fosse rico. E o contexto ali, irmãos, não está falando uma riqueza espiritual, só, irmãos, estava falando de dinheiro. Falando de dinheiro. Amém? Vamos lá, Malaquias. Eu acho que não precisa nem ministrar sobre dízimo e oferta, né? Vamos ver aqui algo em Malaquias capítulo 3. Oh, glória! Levante a sua mão, em nome de Jesus. O Senhor está me liberando uma palavra. Assim como você escuta, porque você não está vendo a chuva agora, mas escuta a chuva que cai sobre a terra. Assim é com você que tem sido fiel à minha palavra, tem sido fiel aos meus princípios. Eu derramarei chuva de abundância sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre as tuas finanças, sobre a tua igreja. Eu derramo sobre a tua vida a abundância, diz o Senhor. Oh, declare comigo: eu creio, Senhor. Eu recebo, Pai. Aleluia. Aleluia. Haverá abundância. Haverá abundância. Haverá abundância. Abundância. Aleluia. Glória a Deus. Abundância. Não mais a escassez. O tempo de escassez acabou. O tempo da falta acabou. A crise pode bater nas portas de pessoas de fora,
mas sobre a tua vida a crise não vai chegar. Aleluia. Não vai chegar. Eu declaro em nome de Jesus, esse ano você vendendo mais, esse ano você sendo promovida, sendo promovido, todos os planos de paz e não de mal que o Senhor tem para a tua vida, se cumprindo em nome de Jesus. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Malaquias capítulo 3, versículo 8. Tem algo aqui, mesmo você conhecendo tão bem essa passagem. Vocês estão me ouvindo? Então? Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Vai derramar, já derramou sobre a nossa vida uma bênção tão grande, que vai vir a maior abastança, a maior provisão que você já teve na tua vida. Amém. O Senhor, Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Era isso que eu queria extrair aqui para a nossa vida. Na lei de Moisés, as tribos, eles recolhiam dízimo e entregavam à tribo de Levi. Tinha um lugar para eles entregarem lá a 10ª parte, que eu chamo de primícias. Não é? Você vai dividir em 10 partes iguais o valor que você recebe, e a primeira parte é do Senhor. Você não paga nada, você não faz nada. Antes, irmãos, deposita ou separa a primeira parte, as primícias ao Senhor. Porque quando você dá a primeira parte, o restante é abençoado. Quando você dá a Deus, o restante é abençoado. Quando você dá o primeiro a Deus, o restante é abençoado. Quando você dá primeiro a Deus, o restante é abençoado. Deus está tremendo o nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você viu? Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Na lei de Moisés, os dízimos eram recolhidos e entregues aos levitas. Amém? E hoje? Os dízimos, eles são entregues aonde? A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Diga comigo, casa. Quem somos nós aqui, irmãos? Diga comigo, a casa de Deus. Esse lugar aqui, irmãos, é um lugar que nós nos reunimos para adorarmos ao Senhor. Esse lugar aqui, irmãos, reunidos, não um ambiente, espaço físico, porque se sairmos desse lugar, você não vai continuar trazendo o dízimo para cá. Você entende? Mas nós trazemos o dízimo para a casa do Senhor. Para a casa do Senhor. Se nós fôssemos fazer um culto no meio da rua e tirássemos dízimo e oferta, nós iríamos levarmos o dízimo.
Ou seja, nós levamos o dízimo hoje aonde a igreja está. Você pegou isso? Aleluia. O teu dízimo, irmãos. Eu posso dar o teu testemunho, Jocélia? Posso? Jocélia, ela ainda não era convertida totalmente nessa área, porque eu não sei se vocês sabem, o novo nascimento é instantâneo, mas a conversão ela é gradativa, é a renovação da mente. Amém? E aí, Jocélia, lá em Livramento, não foi, meu amor? Nós recebemos um dízimo, ela recebeu o dízimo, e aí ela viu a necessidade de algumas coisas na igreja. Ela disse assim, eu vou pegar o meu dízimo e comprar essas cadeiras que está precisando. O pastor não está vendo isso não? Não foi, José? Mas deixa eu te dizer, queridos, o dízimo, embora esteja na sua mão e Deus permitiu chegar, e Ele quer ver a atitude da tua fidelidade, o dízimo, irmão, não é você que administra. Eu acho que o meu dízimo eu vou comprar um ar, meu dízimo eu vou comprar isso. Eu estou falando bem claro e aberto, irmãos, para você aprender mesmo. O meu dízimo eu acho que eu vou pintar todo o departamento infantil, eu acho que eu vou reformar as salas lá em cima, eu vou fazer tudo pronto e eu já estou abençoando. Não, ou melhor, eu vou pegar o meu dízimo e vou distribuir todo para uma instituição de caridade. Embora, irmãos, o ato da instituição de caridade, ou seja o que for, seja lícito de ajudar aquelas pessoas, mas fazer isso por meio do dízimo, irmãos, não é permitido pela palavra. Você pode fazer isso com o seu dinheiro, porque as pessoas falam, eu não dou dinheiro, vou pegar o meu dinheiro e vou ofertar isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, administrando aquilo que não é seu. Digo, o dízimo pertence ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Quem viu isso aqui? Quem viu? Nós vimos. Como eu falei, isso aqui não é uma opinião só minha não. Já vi vários homens falarem sobre isso. 2 por meio de livros e outros por meio de pregação. O dízimo, irmãos, ele libera a nossa fé para essa área financeira. Às vezes, irmãos, o negócio está apertado, o negócio está travado, estou gastando dinheiro ali, estou gastando dinheiro acolá, estou assim, o negócio travado, tudo desajeitado, gastando onde não deve. Porque você não está andando no princípio, querido. Isso não é algo estabelecido por homens. Diga, foi Deus que estabeleceu. Diga, o dízimo não é meu, é do Senhor. E aí você pode ter dúvida, mas como é que eu vou dizimar? Eu sempre digo e dou meu testemunho, né? Dou meu testemunho. Eu ficava sempre inculcado nisso, e cada um crê da sua forma, mas eu creio que essa forma é a correta. Por exemplo, eu trabalhava na prefeitura. Como é que eu faço para dar das primícias ao Senhor? Digamos, se eu recebo R$1.000, eu recebia R$1.000, um exemplo, no local onde eu trabalhava. Quando eu recebia, eu já recebia com desconto, que era benefício para mim, para uma aposentadoria posteriormente. Você está entendendo? Benefício para mim. Eu digo, Senhor, eu não estou dando das primícias. Isso é o meu exemplo. E eu vou te dizer, quando eu pratiquei, coisas foram transformadas na minha vida. Eu disse, já sei, Senhor. Isso só acontece uma vez, esse exemplo que eu vou te dar. Se eu recebo dia 30, vou ser bem aberto. E você vai receber na empresa, num lugar onde você trabalha, você vai receber aquele recurso, já sabe que vai receber com desconto. Você tem que fazer um esforço. Pelo menos pela fé, irmãos, para você praticar o dízimo antes do governo pegar o recurso que ainda você vai receber. Então eu fiz isso.
Eu decidi fazer isso. Então eu criei para R$100 e disse: Senhor, aqui está o meu dízimo do que eu vou receber no dia 30. Fiz isso uma vez. Todos os meses agora eu estava dizimando antecipado. Você entendeu? Rapaz, isso foi um destravar na minha vida tão grande, mas tão grande, você não tem noção. Eu dando um exemplo para o pastor Renan, eu conversando com ele deu testemunho aqui. Quem estava aqui no dia que ele deu testemunho? Ele falando de dízimo e tal. E eu disse, e ele falando como praticava o dízimo. Eu disse: pastor, vou fazer uma pergunta para o senhor. Porque o que é que ele fazia? Ele pegava o recurso, pagava os funcionários, pagava a energia, pagava a água, pagava tudo. O que sobrava daquele valor percentual ele dizimava. Quem está me entendendo? Eu disse: pastor, se assim fosse como o senhor está me dizendo, então eu, como um funcionário público, o que é que eu iria fazer? Eu recebo R$2.000, então eu vou pagar a pessoa que trabalha na minha casa, a energia, isso e aquilo, e o que sobrar, o percentual do lucro que eu tiver, eu dou o dízimo. Eu entendo, irmãos, particularmente que o dízimo é do bruto. Eu particularmente entendo que o dízimo é do bruto. Vou te dar um exemplo bem claro. Digamos que você recebeu uma herança do seu pai de 30 mil ou 50 mil. E daquela herança você dizima e oferta. Você dizimou e ofertou, digamos, 6, 7 mil reais. Você ficou, digamos, com 44. Aqueles 44 você investe. Abre uma empresa, abre um negócio, faz não sei o quê. E você conseguiu, naquele primeiro mês, do investimento que você teve, com valor já dizimado, para você, pegue isso, com valor já dizimado, 44 mil, você conseguiu fazer 100. Você vai dizimar de quanto? É só você subtrair 100 menos 44. E eu vou te dizer, esse foi um princípio que o pastor Renan pegou. A empresa dele lá em Soledade está bombando, irmãos. Você pode dar uma glória a Deus pela vida dele? Eu entendo assim. Porque quem foi que fez chegar o valor? Quem já fez a matemática aí? Que eu estou preocupado com a palavra. Quanto? 56. Então de 56 mil, quem foi que fez chegar? Quem mandou os clientes? Quem fez vender o produto? Quem mandou as pessoas certas? Quem foi que fez chegar aquele dinheiro no teu caixa? Eu entendo que foi Deus. Então não vou tirar toda a minha despesa para depois dizimar. Eu entendo assim e vejo o que é correto. Porque se Deus não tivesse mandado aqueles 56 mil, digamos, vamos dar um outro exemplo bem claro. Imagina que a tua folha de pagamento fosse 30 mil na empresa. E naquele mês você só teve um lucro que não deu nem para chegar no funcionário nas despesas. E o dízimo ia ficar onde? É aí onde as empresas se afundam, irmãos. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Qualquer dúvida, queridos, eu posso te indicar um livro muito bom depois, de um autor muito bom, muito estudioso, a respeito de finanças. Se não me falha a memória, não sei se é essa a pronúncia, Darry Walker. Excelente o livro. Ele detalha lá. Quantos estão aqui ainda? Passei como pastor Bando. Você já foi em casa, irmão? Bom, querido, deixa eu te dizer, tudo envolve fé. É uma questão de fé. Se você olha para o teu recurso, se você olha para aquele valor, e você olha as possibilidades com o que você poderia fazer com ele, você é tentado a não dizimar, viu? Pode ter certeza.
Porque às vezes valores de pessoas, irmãos, pagariam um carro em 10 prestações. Você está aqui? Vamos ver o que Jesus fala a respeito de dízimo. Jesus me ajuda aqui. Mateus capítulo 23, eu ia ler outros versículos, mas eu quero ler agora. Jesus, ele viveu na lei, cumpriu toda a lei, mas ele estava numa transição de aliança, inclusive ia ser feita nele mesmo. Você entende? Em Mateus 23, versículo 23... Mateus 23, versículo 23, eu costumo dizer que esse versículo aqui foi um versículo que trouxe libertação para mim no dizimar e ofertar. Porque olha para mim, você olhando para uma pessoa que não acreditava na prática do dízimo por achar que era da antiga aliança. Mas graças a Deus, luz chegou na minha vida. Diga comigo, a obediência no dizimar e ofertar libera a minha fé para a área financeira. É onde os clientes vão vir, é onde o emprego vai ser aumentado, tua renda. Verdade, irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do vinho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas, porém, devieis fazer, sem omitir aquelas. Jesus aqui, se você for para uma outra versão, ou ler várias versões, você vai perceber que Jesus, ele diz assim, olha, pratica a justiça, a misericórdia e a fé. Você não vai perceber isso. Você vai perceber em Jesus falando, dizendo assim, olha, vocês não devem ser negligentes na justiça, nem na fé, nem na misericórdia. Vocês devem continuar fazendo o que já estão praticando, mas não pode omitir o que eu acabei de dizer. Essa palavra devieis é a palavra, você poderia substituir pela palavra ser necessário. É necessário praticar o dízimo, sem omitir aquelas. Essa palavra necessário é a mesma que Jesus usou para Nicodemos, pastor. Necessário é nascer de novo. Será que é necessário nascer de novo? Sim ou não? Para o homem, ser humano. É necessário nascer de novo? Sim. Jesus usou a mesma expressão aqui. Devieis de ser necessário. Devieis, é necessário praticar o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Mas não seja gente nessa área. Não acho que por praticar o dízimo, vocês já estão fazendo tudo. Mas também, se praticar a justiça, a misericórdia e a fé, não acho que não precisa dizimar. Em outras palavras, era isso que Jesus estava falando. Diga comigo, princípios. Diga, princípios praticados liberam as bênçãos do Senhor na minha vida. Porque nós já somos abençoados. Eu não tenho como pregar aqui dizendo que você não é abençoado. Não, você é abençoado. Agora, eu não quero que essa bênção fique no reino espiritual apenas. Eu quero que ela se manifeste aqui na terra. Porque você é representante do reino de Deus, querido. Deus quer que você vá bem em tudo. Assim como é próspera a tua alma, o teu espírito, Deus quer que você seja próspero no corpo, na sua alma, em todas as áreas. Aleluia. Vamos ler Hebreus para encerrar. Então nós vimos o dízimo praticado por ordenança da lei e o dízimo praticado antes da lei, e agora o dízimo não trazendo como uma opção, mas o escritor aos Hebreus, ele estava dando uma resposta para alguém. Amém? Hebreus capítulo 7, versículo 1, nós vamos lembrar da história de Abraão aqui. Quantos
Hebreus está no Novo Testamento. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, está no Novo Testamento. Você que está me assistindo, o livro de Hebreus está no Novo Testamento. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Vá observando as expressões aí. Rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas semelhante ao filho de... permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, dentre os melhores despojos. A palavra do Senhor é bem clara aqui no Novo Testamento, a quem Abraão deu o dízimo dos melhores despojos. Fala para quem está do seu lado, diga: Deus não precisa das moedas que você traz do troco do pão. Se você não pratica, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque Deus é dono do ouro e da prata. Diga: Deus é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz: minha é a prata, meu é o ouro. Glória a Deus. Eu acredito que você vai praticar o dízimo com mais alegria. No versículo 5 diz assim: os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão, ou sejam descendentes de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em Gênesis capítulo 12, para a gente encerrar, e eu vou ler só alguns versículos mais adiante, encerrar no versículo 10. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor já tinha falado com Abraão. Mas quando Abraão traz os dízimos dos despojos, que ele venceu a guerra contra aqueles reis, esse Melquisedeque, uma tipificação de Jesus Cristo, ele abençoou aquele que já tinha a promessa. Então, irmãos, nós que temos a promessa, nós que somos abençoados, se já somos abençoados e já temos a promessa, para que praticar? Se Abraão tinha a promessa do Senhor, já em Gênesis 12, para que ele iria dar o dízimo a Melquisedeque? Para que ele precisava da bênção de um sacerdote? Você pode pensar isso comigo? Queridos, ele sabia que quando ele estava dando ao Senhor, ele estava dando a legalidade para Deus o abençoar nessa área, manifestar. Aleluia. No versículo 7, diz assim: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, recebe aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe os dízimos, pagou dízimos, porquanto ele estava ainda nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. O que é que esse versículo está querendo dizer aqui? Ele estava dizendo: olha, Abraão praticou o dízimo, Levi nem tinha nascido ainda, porque vinha a promessa, que era um filho, Isaac, Jacó, depois Levi, um dos filhos de Jacó. E aí aquela tribo, eles recebiam o dízimo. E aqui esse versículo está dizendo: olha, Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão para receber dízimo, e nem tinha nascido ainda, estava no corpo do seu passado. Você entende que o dízimo não foi por causa da lei? Por isso ele não foi extinto na nova aliança.
O dízimo foi antes da lei, o dízimo permaneceu na lei, e o dízimo ele continua nessa nova aliança, irmãos. Aleluia. Eu não sei porque as pessoas não entendem, é tão claro isso aqui. Aleluia. A Bíblia diz, a Bíblia é bem clara, e eu vou encerrar aqui. No versículo 8: bem os recebe aquele de quem se testifica que vive. Quem foi que falou? Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Diga Jesus Cristo. Ele testifica que vive. Quando você traz o seu dízimo ao gasofilácio, a casa do Senhor, a igreja do Senhor, o Senhor ele está recebendo nos céus. Você está liberando a tua fé para essa área financeira ser abençoada. Eu creio, querido, que coisas grandes acontecerão. Assim como Deus disse a Abraão. O que foi que ele falou? Vamos encerrar com isso aqui. O que foi que ele falou? Ele disse assim: ei, Abraão, não tenha medo, porque grande será a tua recompensa. Eu posso te dizer, louvor pode subir, não tenha medo do ato de dizimar ou de ofertar. Não tenha medo daquilo que as pessoas vão dizer. Sabe por quê? Porque grande será a tua recompensa. Amém? Grande será a tua recompensa. E você pratica o dízimo. Você pratica o dízimo com alegria, no lugar onde você está sendo abençoado. No lugar, irmãos, onde as pessoas estão alimentando a sua vida espiritual. Você está adquirindo maturidade espiritual nesse lugar. Nós mantemos esse lugar por causa do seu dízimo, da sua oferta. E graças a Deus, irmãos, não temos nenhuma conta atrasada. Honramos os nossos compromissos. Não estamos no SPC nem será. Ou em protesto. Nem vai ficar. Amém? Quero desafiar você. A partir de hoje, coloca, todo mundo hoje tem celular. Coloque essa data de hoje. E pratique esse princípio sem falhar. Durante 6 meses. E nós conversamos. Amém? Pega a data de hoje e pratica 6 meses com fidelidade. E eu quero, as pessoas vão te olhar de baixo para cima. Amém? Como? Porque você vai estar tão alto, tão longe, tão próspero, irmãos, que as pessoas vão dizer: rapaz, só poderia ter sido Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Eu vou orar e nós vamos praticar esse momento. Mande e ofertando com alegria. Quem aprendeu alguma coisa aí? Amém. Quem aprendeu? Você pode assistir essa ministração de novo no nosso canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook. Você pode nos acompanhar lá. Sua igreja está em movimento. Olha para quem está do seu lado e diga: a sua igreja está em movimento. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela palavra revelada ao nosso coração. Obrigado, Pai, porque hoje à noite nós compreendemos um pouco mais que o dízimo não foi estabelecido na lei. O dízimo foi bem antes da lei, Senhor. Abraão já praticou, Jacó, Isaac, Senhor, Isaac e Jacó. E, em nome de Deus, obedecer a Tua palavra e desfrutar de um tempo precioso de riquezas. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, que compreendeu a Tua palavra, que andará na prática do dízimo e da oferta. Eu repreendo, Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, todo devorador na vida dessas pessoas, Pai. Eu declaro eles prosperando, eles avançando e vivendo o Teu melhor, em nome de Jesus. Se vocês creem comigo, digam amém. Amém. Com muita alegria. Não tema em dizimar e ofertar, porque sobrará, assim será. Venha dizimar e ofertar
ao Senhor que é fiel pra multiplicar, assim será. Quando você dizimar e ofertar em amor, não faltará, assim será. Sobrará, sobrará, sim, sobrará, assim será. Sobrará, sobrará, sim, sobrará, assim será. Canta pra quem tá do seu lado, diga. Sobrará, sobrará, sim, sobrará, assim será. Sobrará. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estivemos aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor não vai permanecer nesse prédio, o Senhor vai conosco. E sabemos que estamos protegidos e guardados por essa aliança, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Nós declaramos, Pai, que assim como esse primeiro dia da semana começou bem, nós declaramos que toda semana também será bem, Pai. Boa, Pai. Declaramos portas abertas, declaramos o Teu favor, Pai, sobre nós, sobre os nossos negócios, sobre as nossas finanças, Senhor. Em nome de Jesus. Declaramos os Teus anjos guardando a nossa vida, os nossos filhos, a nossa família, os nossos familiares, no nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra e não saiam desse lugar sem cumprimentar 2 ou 3 irmãos com a paz do Senhor Jesus. Não tema em dizimar e ofertar, porque sobrará, assim será. Venha dizimar e ofertar ao Senhor que é fiel pra multiplicar, assim será. Quando você dizimar e ofertar em amor, não faltará, assim será. Sobrará, sobrará, sim, sobrará, assim será. Sobrará.